E olha só, o ministro da Justiça, o Ricardo Lewandowski, anunciou hoje as diretrizes para o uso das câmeras corporais pelos órgãos de segurança pública. Esse texto estabelece 3 possíveis sistemas de gravação das câmeras. Os estados vão ter a liberdade de decidir qual desses modelos vai ser usado pelos agentes. Acionamento pelo próprio policial, um modo que visa preservar a intimidade do oficial durante as pausas e também os intervalos no trabalho. O acionamento automático, que é quando a gravação é ininterrupta, durante todo o turno do policial, ou que pode ser programada para responder a determinadas ações, sinais específicos ou também geolocalização. Esse é o modelo preferencial segundo essa portaria. O terceiro sistema possível é a gravação por acionamento remoto, que é feito por meio do sistema, sem a intervenção do policial que estiver ali na rua e após decisão da autoridade responsável, da autoridade competente. Essas normas do Ministério da Justiça, elas estabelecem situações em que será obrigatória a gravação das imagens das ocorrências. Essas situações são atendimento de ocorrências, atividades que demandem também uma atuação ostensiva dos policiais, buscas pessoais em veículos ou em residências, ações operacionais, inclusive as que envolvam manifestações, controle de distúrbios, interdições ou reintegrações de posse, cumprimento de mandados judiciais, acidentes de trânsito, escolta de presos, todas as interações entre policiais e custodiados dentro ou fora do ambiente prisional, intervenções de resolução de crises de motins, rebeliões no sistema prisional, por exemplo, patrulhamento preventivo e ostensivo ou também execução de diligências de rotina em que possam acontecer prisões, atos de violência de algum tipo, lesões corporais ou mortes. Essas são as situações, então, em que o uso seria obrigatório. E embora reforce que os estados são autônomos e que eles podem escolher seguir ou não essas diretrizes, o Ministério encontrou uma forma de incentivar os estados a seguirem essas normas estabelecidas. Vamos ouvir o que o ministro Ricardo Lewandowski falou sobre esse assunto. O repasse de recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública e do Fundo Penitenciário para implementação ou ampliação de projetos de câmeras corporais para os órgãos de segurança pública dos estados, do Distrito Federal e dos municípios está condicionado à observância das diretrizes estabelecidas nesta portaria. Evidentemente, nós que somos deste ramo da segurança pública e a grande maioria juristas, sabemos que nós vivemos numa federação, isso está consignado logo no artigo 1º de nossa Carta Magna, os estados têm autonomia para se auto-organizarem nesta área, ou seja, no que diz respeito à segurança pública. No entanto, todos aqueles que quiserem fazer uso dos recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública ou do Fundo Nacional Penitenciário terão que se adequar a esta compra das câmaras. E sobre esse assunto a gente conversa agora com o David Marques, que é coordenador de projetos do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. David, muito boa tarde para você, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para participar dessa conversa. Boa tarde, muito obrigado pela oportunidade. David, vamos começar falando sobre o exemplo de São Paulo, porque as câmeras corporais elas estão em uso no estado desde o ano de 2020. O que os dados mostram sobre a taxa de sucesso desse tipo de programa em São Paulo? Sim, bom, o caso do estado de São Paulo é, na verdade, um caso de sucesso internacional. A adoção das câmeras aqui, a partir de 2020, contribuiu principalmente com 2 principais indicadores. A gente teve a redução da letalidade policial, ao mesmo tempo que a gente teve a redução da vitimização policial, que é quando o policial é vítima de assassinato, durante o seu turno de serviço. Então, a câmera aqui em São Paulo funciona de forma ininterrupta até o presente momento, isso inclusive está num processo de revisão agora, mas a câmera funcionando ininterruptamente, associada a outros mecanismos de controle, como comissões de mitigação de não conformidades, que são comissões formadas dentro da Polícia Militar para investigar os casos nos quais houve algum tipo de vitimização, seja de um civil, seja de um policial, para entender o que é que deu errado e o que pode ser feito do ponto de vista de procedimento para que isso não volte a ocorrer.
Então, esse sistema de controle que tinha câmera com esse protagonismo conseguiu contribuir com essa redução bastante significativa da violência, ao mesmo tempo que reduziu também a vitimização dos policiais. David, sempre quando a gente ouve-se falar sobre o uso de câmeras, muitas vezes o discurso parece ser um discurso contra a polícia, né? Como se fosse apenas uma forma de verificar casos de violência policial, partindo da polícia. Mas pelos dados que você trouxe para a gente, é um mecanismo muito importante também, inclusive para proteger o policial, né? Para mostrar os casos em que houve um uso legítimo da força, em que os procedimentos foram cumpridos da forma correta. É um mecanismo para valorizar o bom policial e para prejudicar o mau policial, seria isso? A câmera é uma grande aliada do bom policial. Ela mostra com todo o detalhe, com a maior precisão possível, inclusive durante as ocorrências com um registro de áudio, todos os detalhes da situação, né? A situação a qual o policial estava submetido, a decisão que ele tomou em determinado momento, por que ele tomou, né? Essas imagens, elas oferecem uma nova qualidade de evidência para aquela narrativa. Antes a gente só tinha a narrativa do policial com relação a uma determinada situação, mesmo que seja, né, uma situação com resultado morte ou qualquer outro tipo, por exemplo, uma acusação de tortura ou uma acusação de que um determinado flagrante foi forjado. A partir do momento que a gente tem a câmera, a imagem da câmera, desde o início do acionamento, né, da determinada ocorrência, fica muito bem estabelecido qual foi a cronologia dos fatos, quais foram as ações tomadas pelo policial naquela ocorrência. Então, isso resguarda o policial que trabalha de forma correta, resguarda o policial que trabalha seguindo os procedimentos que são estabelecidos pela própria polícia militar para a sua atuação. Esse é um dos grandes motivos pelos quais a gente teve também uma redução na vitimização dos policiais. Porque ao seguir os procedimentos estabelecidos pela corporação, esse policial tem um componente adicional, né, de proteção, né, com relação à sua própria vida, com relação à sua atuação. Então, de fato, a câmera tem um aspecto que tem a ver com o controle da atividade policial, que é um controle legítimo, né? Ao mesmo tempo, também oferece a proteção a esse policial, que ele não vai ser acusado injustamente de ter cometido, né, uma tortura ou forjado um flagrante, na medida em que a evidência audiovisual coloca exatamente qual foi a ordem dos fatos durante uma determinada ocorrência. Eu queria que você explicasse para a gente um pouco quais as mudanças estão sendo propostas no sistema de gravação dessas câmeras nesse momento e o que esses novos procedimentos podem trazer de impacto. Sim, bom, o que a gente teve hoje foi o lançamento, então, de um documento do Ministério da Justiça que estabelece diretrizes mínimas para a adoção de programas de câmeras corporais nos órgãos de segurança pública do Brasil. Né? Essas diretrizes, elas são fruto da atuação de um grupo de trabalho que foi montado pelo Ministério da Justiça, que ouviu órgãos de segurança pública, profissionais de segurança pública, as empresas de tecnologia, ouviu também estudiosos, pesquisadores do tema, e também o texto foi submetido a uma consulta pública ampla, né, para que a sociedade como um todo pudesse se manifestar com relação ao seu teor. A normativa, ela estabelece que o governo federal vai poder, né, fazer transferência de recursos, seja do Fundo Penitenciário Nacional ou do Fundo Nacional de Segurança Pública, para programas de câmeras em órgãos de segurança pública que obedeçam a essas diretrizes, né? E, portanto, a gente tem, a partir de agora, um critério mínimo para o estabelecimento desses programas. Estados que não seguirem essas diretrizes não vão poder contar com recursos federais para fazer a implementação desses programas, para a aquisição desse tipo de equipamento, né? E eu acho que, assim, de fundamental, ela estabelece critérios, situações nas quais é obrigatório a utilização do equipamento, da câmera, né? Ou seja, quase todas as situações nas quais existe interação entre o profissional de segurança pública e o público demandam a utilização desse equipamento.
A única coisa que fica a critério do Estado estabelecer é se o acionamento da gravação da câmera vai ser feito de forma automatizada, como era o caso até então aqui em São Paulo, que funciona durante todo o turno de trabalho do policial, ou se esse acionamento pode ser feito de forma remota, por uma central, né, pelo superior hierárquico do policial que está na rua, ou até mesmo se esse acionamento pode ser determinado pelo próprio policial na circunstância, na ocorrência. Essas são hipóteses admitidas pelas diretrizes, embora o Ministério da Justiça sugira, né, que seja feita a gravação, né, de forma ininterrupta. Além disso, o Ministério também estabelece a necessidade para o órgão de segurança pública local que ele estabeleça uma regulamentação, inclusive estabelecendo penalidades para aqueles profissionais que não acionarem o equipamento no momento em que é obrigatório o seu acionamento. Então, acho que esse conjunto de diretrizes associados a uma questão de gestão, né, características do sistema de gestão desse material, que precisa estar submetido a uma cadeia de custódia. Esse material, essa gravação, ela não pode ser modificada, ela tem que preservar suas características originais. E ela deve obedecer a determinados critérios de compartilhamento de informações com os outros órgãos do sistema de justiça. Então, esse é o conjunto de consensos mínimos, digamos assim, para que qualquer organização de segurança pública no Brasil hoje possa fazer a implementação de um programa de câmeras. No caso específico do estado de São Paulo, qual que é a justificativa para a mudança nessa forma de gravação? E quais são os pontos válidos ou sensíveis dessa mudança que foram levantados aí depois da publicação do edital pelo governo? Sim. Bom, os estudos aqui sobre São Paulo apontam que a gravação ininterrupta foi um dos grandes diferenciais do programa implementado em São Paulo e um dos responsáveis pelo seu sucesso, porque, em alguma medida, garantia que o policial não poderia manipular, por assim dizer, o momento no qual ele faria a gravação. Por exemplo, se ele estivesse fazendo algo fora do procedimento e não estivesse gravando, ele não poderia produzir, portanto, provas contra ele mesmo. Mas ao estabelecer que a gravação seria de forma ininterrupta durante todo o turno de trabalho, o policial já não teria mais essa alternativa, né, de acobertar algum tipo de atuação que fosse não conforme aos procedimentos estabelecidos pela corporação para sua própria atuação. Hoje está em debate o novo edital que a Polícia Militar está lançando para aquisição de câmeras. Ele estabelece que o acionamento vai passar a ser feito pelo próprio policial. Entre o que está sendo aberto, no caso de São Paulo, nesse novo edital, e o que estabelece, né, as diretrizes nacionais, tem uma importância, uma distinção que é importante. Significa dizer que a Polícia Militar do Estado de São Paulo, e o Estado de São Paulo como um todo, vai ter que regulamentar as situações nas quais é obrigatória a utilização da câmera pelo policial militar e quais são as penalidades para quando esse policial não acionar a câmera no momento que é obrigatório. Isso hoje não existe no estado de São Paulo, então a gente teria, sem seguir a diretriz nacional, a gente teria meramente a implementação da câmera que o policial poderia usar ou não conforme ele quisesse, né? O que de alguma forma, colocar em risco os ganhos que a gente teve com o projeto até o presente momento. Então, eu entendo que a gente vai precisar ter uma correção tanto do edital que está lançado pela Polícia Militar, porque o edital daqui de São Paulo previa armazenamento das imagens, das gravações, por 30 dias. A diretriz nacional diz que o armazenamento precisa ser feito por no mínimo 90 dias. Então, aí já tem uma mudança importante, que tem impactos. E também de que vai precisar ter uma regulamentação para quais os momentos esse policial vai ser obrigado a utilizar o equipamento e quais as penalidades para quando ele não fizer o acionamento que é obrigatório. Então, há um risco da gente ver uma mudança nesses dados que você apresentou para a gente sobre o resultado do uso das câmeras pela Polícia de São Paulo. Bom, existe esse risco, né? Esse é um dos grandes debates que tem acontecido aqui no estado de São Paulo desde a eleição, quando a utilização das câmeras foi colocada em questão. Os pesquisadores do tema, que têm entendido como a tecnologia,
quais são as potencialidades dessa tecnologia e as características do programa de controle da atividade policial que foi implementado aqui em São Paulo a partir de 2020, tem dito que a mudança do padrão de acionamento é das grandes inovações que a Polícia Militar de São Paulo trouxe em 2020. Né? E isso sim está sendo colocado em risco com a nova configuração desse edital. Talvez isso possa ser um pouco minimizado na medida em que a Polícia Militar estabeleça quais são os critérios, ocorrências nas quais é obrigatória a utilização da câmera e a gravação, e quais são as penalidades, né, a responsabilização dos profissionais que não fizerem a gravação nos momentos em que isso é obrigatório. Talvez isso possa contribuir com a gente tem um impacto menor nesse programa. Agora, se a gente não tiver essa regulamentação, esse estabelecimento, né, de penalidades para o policial que não aciona, o programa corre um sério risco de que a gente tenha, né, câmeras novas agora com outras funcionalidades, mas que de alguma forma não estão conectadas a um programa mais amplo, né, de controle da atividade policial, que, como a gente viu, tem capacidade de reduzir a letalidade policial e também de reduzir a vitimização policial. Basta só ter a câmera, né? A forma como ela vai ser operada é muito importante. David, você estava falando sobre o tempo de armazenamento dessas imagens. No edital vigente, a gravação de rotina ela fica armazenada por 90 dias, né? E aquela gravação intencional fica armazenada por 1 ano. A proposta do governo é reduzir para 30 dias, com base no dia a dia ali da justiça, do policial. 30 dias de imagens armazenadas é considerado um tempo hábil? Bom, eu acredito que 30 dias é muito pouco, né, para o funcionamento, para a lógica de funcionamento do nosso sistema de segurança pública e de justiça criminal. 30 dias é um período muito curto. Logo, faz muito sentido que o edital aqui de São Paulo seja ajustado para corresponder às diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Justiça, tendo um mínimo de 90 dias de armazenamento das imagens do turno de trabalho, né, do policial. Isso vai garantir que, caso haja notícia de alguma irregularidade, de alguma situação que precisa ser melhor averiguada numa determinada data, seja possível fazer o resgate dessas imagens, tanto para análise por parte da própria Polícia Militar, quanto para o compartilhamento dessas evidências audiovisuais com o Ministério Público, com a Defensoria Pública, com o Judiciário aqui do Estado de São Paulo. E, falando em diretrizes nacionais, a gente está falando do Brasil todo, né, em todos os nossos estados. Então, é extremamente importante que a gente tenha, a partir daí, a previsão da estrutura de tecnologia necessária para fazer o armazenamento com a correta categorização desses arquivos, porque a diretriz nacional ela estabeleceu um conjunto mínimo de informações que tem que ser associadas àquela gravação para que você tenha um bom arquivo, né, dessas gravações, para que posteriormente ela possa ser utilizada pelo judiciário e que você consiga ter um sistema de rastreamento, né, digamos assim, de auditoria de que aquela imagem que foi captada, que ela não foi alterada, que ela é a imagem da câmera daquele policial específico, que naquele dia específico estava utilizando ela no seu turno de trabalho, né? Esses critérios, né, mínimos para o armazenamento dessas informações garantem o que se chama de cadeia de custódia de uma evidência quando a gente está falando em termos de justiça, né? Que é exatamente isso. Aquela imagem foi produzida por aquela câmera que estava sendo utilizada por esse policial. Logo, a gente conhece a história dela e ela pode, portanto, ser utilizada como uma prova, como uma evidência no sistema de justiça. Tá certo, David. É um assunto que ainda vai gerar muita discussão, muito debate, porque, como você mesmo disse, não é só colocar câmera ali no policial, né? Tem todo um programa que precisa ser pensado, uma série de detalhes que precisam ser ajustados para que a medida funcione da forma correta. David, muito obrigada, viu, pela participação e uma ótima tarde para você. Boa tarde. Obrigado.